Nesse vídeo, vamos fazer um exemplo de calcular um limite em duas variáveis usando o teorema do confronto, ou também chamado teorema do sanduíche. Neste caso, vamos calcular o limite de quando x, y tende a 0, 0, de x quadrado y dividido por x quadrado mais y quadrado. Bom, o que é o que diz o teorema do confronto? Se temos uma função contínua em duas variáveis, a função f, definida em um subconjunto A de R2, e P0 um ponto de acumulação de A, então aí nosso objetivo é calcular o limite quando P tende a P0 dessa função f. Então, o que é o que diz o teorema do confronto? É uma ferramenta para poder calcular esse tipo de limites. Então, se encontrarmos funções contínuas g e h também definidas nesse subconjunto A, tal que g limita por embaixo a f e h limita por em cima a f, isto para todo P suficientemente próximo de P0, e além disso, estes dois limites coincidem, o limite quando P tende a P0 de g de P e o limite de h de P quando P tende a P0, suponha que é igual a um número real L. Então, o limite da f quando P tende a P0 também vai ser igual a L. Então, simplesmente, a ideia desse teorema é encontrar duas funções que limitem a f e o limite sejam iguais. Com isso, a gente pode conhecer o limite da f. No nosso exemplo, temos que a função f de xy é igual a x quadrado y dividido por x quadrado mais y quadrado. Mas, neste exemplo, vamos usar a função módulo de f de x para conseguir aplicar essa propriedade. Então, qual a função módulo de f de x? Vai ser o módulo de x quadrado mais vezes y dividido por x quadrado mais y quadrado. E isto, temos que x quadrado é sempre maior ou igual do que zero. Então, isso vai ser igual a x quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado, que este termo daqui, o do denominador, também é maior do que zero. Então, pode ser o módulo. Aqui fica vezes o módulo de y. Por que eu fiz isto? Note que x quadrado sempre é menor ou igual do que x quadrado mais um número positivo, em particular y quadrado é um número positivo. De aqui, isto implica que x quadrado sobre dividido por x quadrado mais y quadrado sempre é menor ou igual do que 1. Então, o que temos? Mas também note que este termo também é maior ou igual do que zero. Então, temos que 0 é menor ou igual que x quadrado sobre y quadrado mais x quadrado mais y quadrado, que a sua vez é menor ou igual do que 1. Certo? Então, aqui, como y, módulo de y, obviamente, é maior ou igual do que zero, podemos multiplicar aqui nessa desigualdade e não vai mudar a desigualdade. Então, vai ter 0 é menor ou igual do que x quadrado sobre, dividido por x quadrado mais y quadrado, vezes o módulo de y, que vai ser menor ou igual que o módulo de y. Então, está conservando as desigualdades. E aí, note que temos aqui a função módulo de f de xy menor ou igual a módulo de y menor ou igual, isto é maior ou igual do que zero. Então, note que a gente está nas hipóteses do teorema do confronto, onde 0 vai fazer o papel da g, f, módulo de f de xy faz o papel da f, e módulo de y faz o papel de h. Como assim? Tipo, então, temos que g de xy é igual a 0, definimos a função, definimos a função h de xy igual a módulo de y, e com isso aplicamos o teorema do confronto. Porque temos que o limite quando xy tende a 0, 0 da função g de xy, que não é mais que o limite do xy, quando xy tende a 0, 0 da função 0, que é igual a 0. E também temos que o limite quando xy
tende a 0, 0 de h de xy, que não mais é do que limite, quando xy tende a 0, 0 de o módulo de y, que isso é igual a 0. Então, temos duas funções g e h que limitam o módulo de f, e tal que os dois têm o mesmo limite quando xy tende a 0, 0. Então, pelo teorema do confronto, temos que o limite, olha que isto eu fiz para o módulo de f, que o limite do módulo de f de xy, quando xy tende a 0, 0, também é igual a 0. E aqui, para usar a propriedade, temos que esse limite também é igual ao limite quando xy tende a 0, 0 do módulo de f de xy menos 0. Aí não muda absolutamente nada, então vai ser igual, que a sua vez é igual a 0. E a propriedade nos diz que isto acontece se somente se, o limite quando xy tende a 0, 0 de f de xy é igual a 0. Assim, para concluir, já temos que o limite quando xy tende a 0, 0 de f de xy, que é x quadrado vezes y dividido por x quadrado mais y quadrado, é igual a 0. Assim, hemos já terminado nosso exercício.